A paz do Senhor Jesus, meus amados professores da Escola Bíblica Dominical, estudaremos hoje a lição de número 3 da classe Adolescentes, a poderosa mensagem da carta aos Hebreus. A última lição que estudamos foi exatamente sobre Hebreus. Nós falamos do sacrifício de Jesus Cristo, da nova aliança que Jesus, ele resgatando a todos nós quando ele realizou esta obra redentora naquela cruz. E hoje falaremos mais sobre esta mensagem, a mensagem da cruz. Esta que é a razão de nós cristãos sermos tão alegres, tão felizes, tão abençoados, mesmo em meio a tantas lutas. Porque o Senhor cuida de nós e nós sabemos que Ele preparou uma morada para nós lá no céu. A leitura, a mensagem está em Hebreus 10, 12. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. A leitura bíblica em classe que o professor realizará está em Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 12 e 19 ao 22. Os objetivos que o professor deverá se ater em sala de aula serão: afirmar que a morte de Jesus na cruz foi eficaz, destacar que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente, anunciar que o sacrifício de Jesus nos colocou de volta à presença de Deus. Sabemos que o escritor da carta aos Hebreus, ele é anônimo. E ele escreveu aos amados irmãos ali daquela região, justamente porque eles viveram por muito tempo em rituais, em ordenanças, acompanhando ali a lei, estavam ainda muitos convertidos que não entendiam que o sacrifício de Jesus era suficiente para que eles pudessem obter a salvação, que não precisariam mais viver com obras humanas, com rituais, para que chegasse a esse fim, pois Jesus era único, suficiente e eficaz. A sua morte foi eficaz quando ele deu a sua vida por nós naquela cruz. Então este foi o intuito do escritor ao lembrar aos irmãos daquela região. E é isso que nós falaremos na lição de hoje, sobre esse sacrifício, que ele é resgatador, que ele é maravilhoso e ele é suficiente, ele é completo. Você sabia que no Antigo Testamento, então essa aqui é a pergunta para os nossos alunos, você sabia que no Antigo Testamento os judeus ofereciam animais em sacrifício a Deus por causa de seus pecados cometidos? Esta é a pergunta que o professor deverá fazer para os alunos, porque a época da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, então, ali, para que eles fossem redimidos de seus pecados, deveriam sacrificar um animal que fosse puro, para a remissão dos seus pecados. Eu vou explicar aqui brevemente, para que o professor também explique de uma forma bem sucinta para o seu aluno em sala de aula, sobre como funcionava o sacrifício no Antigo Testamento. A pessoa trazia um animal, geralmente esse animal era sem defeito, poderia ser cordeiro, boi, pomba ou cabra, e levava até o sacerdote. E em seguida o animal era colocado sobre o altar. A pessoa colocava a mão na cabeça do animal, simbolizando que o pecado dela estava sendo transferido para o animal. O animal era morto e o sangue era derramado. O sacerdote queimava parte ou todo animal no altar como oferta a Deus em remissão do pecado do pecador. Então, o pecador, sabemos, o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos que o salário do pecado é o que? Era então a morte. Então, quem morria? Morria o animal no lugar do pecador. E nós vamos ver que lá no futuro, adiante, enquanto eles estavam na Antiga Aliança, o cordeiro perfeito, Aí sim, o sacrifício também perfeito, porque um homem, Jesus, se fez de homem, se encarnou, ele morreu por nós, um homem morrendo no lugar de outro homem, Um homem morrendo no lugar de outro homem. Isso mostrava que o pecado traz a morte. Era também uma forma de Deus mostrar para aquele povo isso, mas Deus aceitava a vida do animal no lugar da pessoa. O que a pessoa oferecia? Se não tivesse um animal, irmão Ivan, se a pessoa fosse pobre e não pudesse oferecer um boi, cordeiro ou cabra, havia outras opções. Havia ali, ele poderia oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ou também, se ele fosse mais pobre ainda, poderia oferecer uma parte da farinha, de farinha fina ali também, para que pudesse ser queimada naquele dia que acontecia anualmente. Mas vamos lá para o tópico 1. O sacrifício de Cristo é eficaz. Pergunte novamente para os seus alunos. Você já ouviu a expressão no tempo da lei?
Tente entender, né, qual é o ponto de vista de cada um ao realizar esta pergunta. E em seguida explique que este período ele abrange entre o período de Moisés até Jesus Cristo. Antes do nascimento e do ministério de Jesus, o relacionamento entre Deus e o seu povo era orientado por mandamentos. Havia ali uma forma de o povo ter o local para se encontrar com o Senhor. O Senhor instituiu regras para a construção do tabernáculo, constituiu leis ali da forma que deveria ser escrito, da forma que deveria ser montado os artefatos sagrados, da forma que se deveria acessar o lugar santíssimo, que era o local especial ali dentro do tabernáculo que habitava a presença de Deus em meio ao povo de Israel. E do lado de fora ali, nesse caso ali dentro do tabernáculo, mas não na parte que fica o Santo dos Santos, ficava o altar onde era oferecido os sacrifícios. Isso era o tempo da lei. Isto acontecia no tempo da lei, este sacrifício que nós falamos agora há pouco. Então, esta era a forma que o povo se relacionava com Deus. Ah, mas Deus então ele só estava ali naquele local? Não, Deus é soberano, ele é onipotente, é onipresente, ele é onisciente, ele é eterno, ele está em todo lugar. Mas ali era o local que Deus determinou para que aquele povo pudesse buscá-lo. Então, em Cristo, uma nova aliança foi estabelecida. É isso que nós estudaremos hoje, com novos princípios. A salvação na nova aliança se dá por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, o acesso que nós temos é direto com o Pai. Não precisamos de pedir perdão ali, não precisamos oferecer em remissão dos nossos pecados para sermos perdoados, não precisamos oferecer animais ou nenhum outro sacrifício. O que nós precisamos é nos arrepender e confessar a Jesus para que assim Ele nos perdoe. Então agora, quando Jesus morre na cruz e o véu do templo se rasgou, o véu se rasga, demonstrando ali que agora o acesso era livre a Deus, né? Que não ali no templo, mas onde nós estivéssemos, no local que estivéssemos. Nós lembramos até aquela passagem ali da mulher samaritana que ela tinha dúvidas quanto ao local de adoração, se ela adoraria no Monte Gerizim ou se em Jerusalém. Jesus falou para ela que chegaria o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Desde que fosse em espírito e verdade em qualquer lugar que eles estivessem. Desde que fosse em espírito, em verdade, verdadeiramente, um louvor racional, sincero, que saia do coração daquele que quer adorar o Todo-Poderoso. Então, o que nós precisamos colocar na mente dos nossos alunos é que eles podem e devem adorar o Senhor em todo o tempo, em todo lugar e sempre que sentir o desejo, fazendo isso com alegria, porque o nosso Deus é digno de honra, glória e louvor e nos deu esta oportunidade de acessá-lo no momento em que quisermos, no momento em que precisarmos. Assim, quando pensamos na antiga aliança, precisamos ter em mente que ela não foi projetada para ser definitiva. A antiga aliança ela era provisória, porque o sacrifício não era perfeito. Como que um homem peca e um animal vai morrer no lugar daquele homem? Como poderia ser perfeito? Mas Jesus, ele fez com que esse sacrifício se tornasse perfeito. E além de fazer este ato, ele liberou acesso ao Pai. Ele abriu, e agora ele é o mediador entre nós e o Pai. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote principal. Ele que vai fazer, que vai interceder por nós ali perante o Pai, não mais, né, o sumo sacerdote ali, o sacerdote e o sumo sacerdote que estavam ali no tabernáculo. O acesso agora se tornou direto pela pessoa bendita de Jesus. São muitos significados, né? E como é uma classe de adolescentes, talvez o professor não precise se aprofundar tanto, e eu também nem vou aprofundar tanto aqui, porque são muitas simbologias. Quando nós vamos estudar sobre o tabernáculo, quando vamos estudar sobre as leis, nós vamos ver que tudo aponta para Cristo, mas são muitos detalhes, então é bom que o professor também sempre lembre a faixa etária ali para a qual ele estará ensinando, para que os nossos alunos aí, né, tenham uma boa compreensão. A lei apontava para a realidade futura. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes tinham um caráter temporário e isto era repetido anualmente. Veja bem que o sacrifício não era perfeito. Uma vez que eu confessei ao Senhor os meus pecados e Ele me perdoou quando eu cheguei arrependido aos seus pés, eu estou salvo, eu me torno salvo. Eu sou salvo em Cristo, fui justificado por Cristo. Agora, o que eu preciso é viver uma vida de santidade. Mas, naquela época, veja bem como o sacrifício não era perfeito, que deveria ser oferecido anualmente.
todos os anos eu faço agora um ato e este ato me liberta de toda a culpa, todo o pecado. Como sombra da realidade, os sacrifícios feitos pelos sacerdotes da antiga aliança não conseguiam remover o pecado e purificar o pecador. Não era perfeito exatamente por isso, porque não removia o pecado, não purificava o pecador, porque ele não pagou, ele ainda não pagou pelo seu erro. Quem pagou ali, Deus permitindo, que o pecado fosse repassado ali ao animal. Sua finalidade era apenas relembrar o pecado. Então, a finalidade do sacrifício, uma das finalidades ali que fazia com que ele lembrasse, você pecou, você não deve repetir, preste atenção, atente-se na próxima vez para não errar e mostrar ao pecador a necessidade. Pecou? Você precisa se purificar. Você precisa pedir perdão, você precisa confessar ao Senhor, você precisa ter a sua vida remida para que você possa morar no céu com Jesus. É preciso ter este momento com o Senhor Jesus, esse momento da libertação, da salvação da sua alma. E é isso que nós devemos ensinar para os nossos alunos, até para que eles preguem isso para os outros, para os coleguinhas na escola, para os seus familiares, para os seus pais, se porventura eles não forem cristãos. Então, essa lição ela é de grande valia, porque nós estamos falando do sacrifício de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos libertar. Vamos para o tópico 2, mas antes só quero pedir ao professor que deixe seu like, se inscreve no canal, tá bom? Comenta também, fale de onde nosso amado irmão está assistindo as nossas aulas, comente algo sobre a lição, comente algo aí que vai enriquecer também o conteúdo desta aula. Será muito importante a sua participação. Ficarei muito feliz em saber que os nossos irmãos estão aí sempre juntos. 2. O sacrifício de Cristo foi único. O sacrifício de Cristo foi único. Esta é a verdade, foi único. Ninguém foi capaz de fazer algo que Jesus realizou. O Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem, Jesus, que era Deus, mas também estava ali como homem. O sacrifício dele redimiu toda a humanidade, se assim toda a humanidade quisesse, se todos quisessem aceitar a Cristo. Jesus, então, na verdade que Jesus está de braços abertos para todos que quiserem, mas nós sabemos que nem todos optam por seguir o único caminho, que é Jesus. Nós sabemos muito bem isso, mas a verdade é que ele morreu por todos e assim nós devemos pregar essa palavra sempre. E este sacrifício, ele é o último e definitivo, não precisa mais nada além de nós arrependermos. O primeiro passo para ter a nossa vida transformada, arrependimento. Arrepender, o que é arrepender? O que é ter o arrependimento? É querer se converter dos seus maus caminhos, da sua forma antiga de viver que não agradava a Deus. É agora querer agradar ao Pai. É ter arrependimento daquilo que foi ruim realizado ali enquanto éramos pecadores e não querer isso mais para as nossas vidas. Arrependimento é nada mais do que uma conversão. É quando nós estamos dirigindo e de repente decidimos voltar, decidimos mudar a rota. Então fazemos uma conversão. E aí exatamente o que nós devemos fazer, arrepender, e é o que nós devemos pregar para que as pessoas se arrependam, assim como Pedro, como João Batista pregava, como Pedro veio a pregar ali também no dia de Pentecostes. É o que nós devemos fazer, pregar essa palavra, chamando ao arrependimento. E a pessoa arrependida, em seguida ela fará o quê? Confessará ao Senhor os seus pecados, confessará ao Senhor, falar: Senhor, eu pequei, fiz isso, fiz o que era mal aos teus olhos, eu peço o teu perdão. E fazendo isso, crendo em Jesus, crendo no sacrifício de Jesus, crendo que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para salvar-lhe. Então, ele fazendo isso, será perdoado dos seus pecados e se tornará justo, será justificado, ou seja, aquilo que ele fez de mal, o Senhor agora carregará sobre si os seus fardos, os seus problemas, e agora ele pode ser feliz e grato a Deus, porque ele está salvo e agora aguardando a vida eterna com Jesus, escapando da condenação eterna. Com nossos pecados perdoados, podemos acessar a presença de Deus, pois a culpa foi removida. Muitas pessoas, nós que somos cristãos, nós sabemos que temos o acesso livre ao Pai, nós sabemos, mas sabemos também que quando nós estamos em situação de pecado, nós não temos coragem de aproximar aos pés do Senhor, porque o pecado ele envergonha, o pecado ele incapacita a coragem. Então
É exatamente isso que Jesus veio realizar, a libertação desses sentimentos maléficos, desses sentimentos que atrapalham o crescimento do cristão, que atrapalham a mudança. Então, é necessário sempre a confessarmos ao Senhor, pedirmos força a Ele, para que nós possamos ter este momento com Ele, de presença, de relacionamento com Ele, que Ele nos proporcionou. Mas, para isso, é preciso sermos santos, sermos verdadeiramente crentes, verdadeiramente cristãos, para que assim possamos ter as nossas, a vida abençoada aos pés do Senhor. Ninguém pode alcançar o perdão de Deus por meio de obras. Dinheiro não compra a salvação, dinheiro, mérito não compra a salvação. Qualquer outro sacrifício não garante a salvação. Só Jesus, Ele é o caminho. Só Jesus, Ele está escrito lá em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o caminho para a salvação do homem. Não é mais o caminho que eles trilhavam até o sacerdote, não é o caminho até o templo, não é o caminho até o tabernáculo, não é o caminho até o altar do sacrifício ali. Não, o caminho é Jesus. Ele é o caminho. A antiga aliança obrigava o homem a realizar obras humanas para que pudesse ser perdoado. Por exemplo, quando ele sacrificava um animal, era necessário esforço humano. Mas agora com Jesus não há nenhum esforço a não ser aquele que nós nos movemos a crer em Jesus, confessarmos os nossos pecados e sermos perdoados. E sabemos que todos, a palavra de Deus diz que todos pecaram. Romanos 3:23, diz que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. É por isso mesmo que todos nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Se porventura alguém que estiver assistindo essa aula e ainda não aceitou a Cristo, tome essa decisão hoje, tome essa decisão agora, pois Jesus quer te libertar, pois Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer fazer algo novo na sua vida, e Jesus tem este poder de conceder a alegria, de conceder a paz que você precisa. Deixe esse sofrimento de lado, venha viver uma vida de paz, uma vida da presença de Deus, uma vida na qual o Senhor transformará o seu lar, a sua casa, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, e assim você verá quão poderoso é o nosso Deus, esse Deus que nós temos o prazer de servir. Deixe Deus tocar em seu coração, permita que Ele faça muito mais e transforme a sua vida pela pessoa bendita de Jesus. Se você quiser aceitar a Cristo agora, comenta aí se você quer aceitar a Jesus. Se porventura você estiver assistindo essa aula, comente aí que nós vamos orar por você, os irmãos, todos nós vamos procurar uma forma sempre de ajudar quem quer sentir, quem quer ter essa presença maravilhosa de Jesus em sua vida. E assim nós continuamos fazendo esta obra maravilhosa. 3. O sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote podia acessar o Santo dos Santos. Havia ali no tabernáculo um local separado, chamado lugar, o Santo dos Santos, no qual ali estava a Arca da Aliança, e nesta arca ali, onde se encontravam as tábuas da lei, e ali era o local onde o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote entrava anualmente para oferecer ali ao Senhor um sacrifício que representava a todos os pecadores ali. Então, naquele local, somente o sumo sacerdote, nós falamos que o sacerdote, ele ia ali até o tabernáculo e oferecia o sacrifício no altar. Mas o lugar santo ali, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, então o sacerdote principal naquele momento, ele poderia entrar naquele lugar. Mas na nova aliança, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é maior ainda do que o sumo sacerdote da época da antiga aliança. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele nos garantiu a liberdade de entrar no lugar santíssimo, nos garantiu a liberdade de entrarmos nos santos dos santos, a presença de Deus, que representa a presença de Deus. E agora nós podemos falar com Ele. Quando o corpo de Jesus foi ferido na cruz e seu último grito foi pronunciado, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que um novo e vivo caminho havia sido inaugurado, e este caminho é exatamente a pessoa bendita de Jesus. Portanto, somos convidados a nos aproximarmos dele com um coração sincero e uma fé firme, com consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. É isso que o Senhor Jesus nos proporcionou, esta liberdade, esta graça, este favor que nós chamamos de graça, que foi o favor imerecido. Jesus morreu na cruz por nós.
Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Quem merecia estar lá éramos nós. Quem merecia morrer pelos nossos pecados éramos nós. A culpa foi minha de escolher o errado, de errar, de pecar. Então, o sacrifício, a condenação viria sobre mim, mas Jesus tomou sobre si. Ele tomou sobre si e morreu em nosso lugar, nos perdoando, garantindo a nós a liberdade, a alegria, a liberdade cristã, aquela liberdade que o apóstolo Paulo prega ali aos irmãos da Galácia, porque ali os irmãos estavam sendo perturbados por pessoas que queriam adicionar ao evangelho de Cristo algumas obras humanas para que as pessoas fossem salvas. Mas Paulo, ele combateu com veemência, lembrando que o sacrifício de Jesus era suficiente para a salvação da alma daquelas pessoas que ali estavam. Além de nos mantermos leais e obedientes àquele que nos salvou, nós não podemos abandonar a nossa congregação local. Veja bem, sermos obedientes, sermos tementes ao Senhor é algo que a melhor decisão de nossas vidas. E em seguida, estarmos ali congregando com os irmãos para que um ajude o outro e cumprindo o mandamento de Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Hebreus 10, 25 fala sobre nós não deixarmos de congregar, para que um ajude o outro, para que um ensine o outro, para que um exorte o outro e para que juntos cheguem até o momento em que Jesus vier para buscar a sua igreja, todos estejam ali no céu com Jesus. Este é o intuito, esta é a importância de uma igreja unida que tem um só propósito. E nós temos, como igreja, nós temos um só propósito. Nós temos que ter esse entendimento. Então esta é a poderosa mensagem da carta aos Hebreus, exatamente Jesus Cristo, aquele que é o libertador e resgatador de toda a humanidade. Que Deus possa tocar poderosamente em nossos corações e Deus possa abençoar o professor juntamente com seus alunos em sala de aula nesta lição que será de grande aprendizado. E eu preparei uma dinâmica que será, na verdade, uma atividade bem de fixação do conteúdo, a qual o professor aí realizará em sala de aula. O tema da dinâmica é melhor em tudo. Base está em Hebreus, capítulo 1 ao 10. Esta é a base, é a carta aos Hebreus. Tema principal: Jesus é superior a tudo, melhor que os anjos, Moisés, sacerdotes, sacrifícios, qualquer outro movimento, qualquer outra instituição. Jesus é superior. Objetivo da dinâmica: mostrar de forma prática que Jesus é a mensagem mais poderosa de Deus e é superior a tudo, a todos que vieram antes e também depois. Materiais: cartazes ou fichas com palavras como anjos, Moisés, profetas, sacrifícios, sumo sacerdote, lei, tabernáculo e uma também escrito Jesus. E fita adesiva ou mural. Aí depende da forma que o professor irá trabalhar. Também pode usar até um quadro também para fazer esta atividade. Como fazer? Então cole os cartazes dos personagens bíblicos, anjos, Moisés, aqueles cartazes que nós falamos agora há pouco em uma parede, deixando apenas a de Jesus sem pendurar ali, sem colar na parede, onde o professor aí for realizar a atividade. Dê o cartaz com a palavra Jesus a um voluntário. Então, a de Jesus fica separado ali até o momento que for ser utilizado. Então, estando os outros cartazes ali fixados em um local, agora sim, o professor, já entregou o cartaz Jesus a um voluntário, ele vai iniciar a atividade. Peça que ele vá colocando o cartaz Jesus acima de cada outro nome. Então, se estará ali na pessoa de Moisés, o professor vai ler em Hebreus 3:3. Jesus é mais digno de glória que Moisés. Por exemplo, esta referência. Se por acaso for anjos, então o professor lerá ou pedirá para alguém ler em Hebreus 1:4. Jesus é superior aos anjos. Então ele vai mudando a placa, colocou Moisés, colocou os anjos, ele colocou ali acima do sumo sacerdote. Então ele vai ler Hebreus 4:14, 15. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Se porventura colocar acima da placa ali que representa o sacrifício, ou a imagem, o professor lerá em Hebreus 9:12. Seu sacrifício foi único e eterno. E assim o professor, ao colocar os nomes, os nomes ou imagens, pode ser nome no cartaz ali nas fichas ou também pode ser imagens, a melhor forma que o professor conseguir retratar. Então ele trará reflexão aos adolescentes, aos alunos, porque a carta aos Hebreus enfatiza tanto que Jesus é melhor que tudo isso.
São perguntas que ele fará diante dessa dinâmica. Que mensagem muda a nossa forma de seguir a Jesus hoje? Então o professor poderá fazer perguntas diante dessa participação, mas o intuito é fazer com que eles entendam que Jesus ele é superior a qualquer um destes que foram citados. O versículo para memorizar, Hebreus 1, 1 ao 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Aplicação final. Jesus não é só mais um personagem da Bíblia, ele é a mensagem central, o Salvador perfeito, o único caminho para Deus, e ele é superior em tudo e merece o primeiro lugar em nossa vida. Então, finalmente, finalize essa atividade com o nome de Jesus pendurado acima de todos eles, demonstrando Jesus superior, central, mensagem central. Ele é o caminho, ele é a vida e que tudo aponta para Cristo Jesus. E assim, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Até a próxima aula, meus amados irmãos.